de ser feliz e estar feliz, por vezes nós encontramos informações, né, ou pessoas, ou mesmo nos referimos a nós, como, eu sou infeliz. Bem, ao estudarmos a doutrina, a começar da obra básica, o Livro dos Espíritos, que nós sabemos foi lançado em 18 de abril de 1857, nós não estamos na condição de sermos infelizes. Nós estamos, em determinados momentos. Porque, como espíritos que somos, o ser, evidentemente, comporta todos os aspectos superiores da divindade em nós mesmos. Como não encontramos terminologia melhor, é genética divina em nós. Aliás, esse ensinamento foi dado por Jesus há mais de 2000 anos, quando, se referindo a nós, nos disse que nós somos deuses e que poderíamos fazer aquilo que ele fazia e muito mais. Eu gosto muito desse ensinamento porque isso é o reflexo da nossa realidade. Isso é o que somos em essência, é o que somos em potencial e no estágio evolutivo, valorizando-nos sem sombra de dúvida, nós já alcançamos aspectos dessas potencialidades num desenvolvimento considerado razoável. Não nos esqueçamos, somos espíritos em expiação e provas indo para a regeneração. Então, significa dizer que vários desses potenciais estão em exercício. Saímos de um primitivismo, estamos nessa condição já alcançando regeneração, onde, obviamente, nós sabemos que não seremos todos, né, felizes integralmente, mas nós já podemos construir os aspectos e exercitarmos, porque felicidade é exercício, como amar é exercício, como a bondade é exercício, como perdoar é exercício. Não é? Ou seja, exercitarmos esses nossos instantes e procurarmos alargá-los, ampliá-los dentro daquilo que seja possível para cada um de nós. Se nós pararmos para avaliar esse momento em que nós estamos reunidos, evidentemente, o momento mais importante da nossa vida. Até porque, de real, nós temos ele. Desde o momento que o Márcio fez a prece e a pequena apresentação, até esse instante, tudo já passou. O futuro para nós é subjetivo. Então, o que temos nesse momento é o instante mais importante como espíritos que somos na caminhada que estamos no planeta, sabendo que, conforme Emmanuel, no livro Leis de Amor, nós sempre gostamos de nos referir a esse ensinamento de Emmanuel através da psicografia de Francisco Cândido Xavier, no livro já citado, que nós estamos e somos a criatura mais importante no momento atual do planeta. Ou seja, onde nós somos mais úteis e melhores para a condição atual do planeta e para a nossa própria condição evolutiva. Por isso, exercitarmos, aproveitarmos o instante em que nos encontramos é de suma importância, valorizando-nos, valorizando essas conquistas que nós temos até hoje, sabendo que ainda nós temos muito caminho pela frente, mas já trilhamos com segurança até nos encontrarmos na condição atual. Ora, aonde que nós vamos buscar esse tipo de informação, não é? Como obra básica já referida, no Livro dos Espíritos, na pergunta 614, Allan Kardec vai questionar as entidades venerandas a respeito do assunto. Ele questiona na 614, então, repetindo, o que se deve entender por lei natural. E é impressionante a resposta simples, objetiva e profunda dos espíritos. Até porque espírito superior diz muito em poucas palavras. Eles respondem, a lei natural é a lei de Deus. É a única necessária à felicidade do homem, a felicidade do ser humano. Ela lhe indica o que ele deve fazer ou não fazer. E ele só se torna infeliz, lembrando, nós não somos, nós podemos estar, porque dela se afasta. É impressionante. Se nós
refletirmos na resposta dos Espíritos, a lei de Deus é a única necessária à felicidade do homem, ou, repito, do ser humano. Não é? Ela vai indicar para nós, e estamos reforçando esse ponto, aquilo que a gente deve fazer ou não fazer. E nós só nos tornamos infelizes quando nós nos afastamos dela. Mas uma pergunta que se faz natural a partir das 614 bom, então, onde é que estão inseridas essas leis de Deus? Na 621, a resposta vai ser muito clara para as nossas reflexões, quando o Kardec vai fazer exatamente essa nossa pergunta. Onde está escrita a lei de Deus? E a resposta, temos certeza que a grande maioria, se não a maioria, tem conhecimento na consciência. Significa dizer que, cada vez que nós agimos contrariamente àquilo que somos, os deuses que Jesus ensinou, nós damos oportunidade para nos posicionarmos numa condição que chamamos de infelicidade, de insatisfação, de momentos que, por vezes, não necessitariam ser experienciados. Até porque nós não podemos fazer uma relação em matéria de reencarnação com condições únicas que nós podemos nos ligar, fazer um link com o passado. Essa condição não nos é possível. Nós reencarnamos, claro, somos frutos de toda a bagagem, de tudo aquilo que fomos até hoje. Estamos reencarnados e refletimos tudo aquilo que somos até hoje. Evidentemente que existem uma série de detalhes a serem considerados na reencarnação presente de cada um de nós. A influenciação da educação, na condição da educação que nós temos como estrutura, a chamada e conhecida por nós como do berço, né? A educação da casa, dada pelos pais e pelos responsáveis. E, obviamente, a condição de intelectualização que recebemos dos bancos escolares, com também alguma margem de educação, mas fortemente relacionado conosco a condição daquilo que recebemos durante o período da primeira infância, mais ou menos de 0 a mais ou menos 7 anos de idade. Até mesmo, esse é o período importante quando o espírito, ou seja, nós estamos nos fixando no processo reencarnatório, que André Luiz, no livro Missionários da Luz, também através da psicografia de Chico, vai nos informar, vai nos orientar de que quando nós atingimos mais ou menos os 7 anos de idade, não precisa ser exatamente no ponto, mas nós fechamos o ciclo reencarnatório. Durante esse período da primeira infância, nós estamos ainda em reencarnação. Por isso, a atuação da questão da educação recebida no lar é tão significativo e vai moldar muitos aspectos daquilo que são as nossas tendências. Temos, então, estímulos às nossas qualidades e, claro, que, dependendo do aprofundamento da tendência que tenhamos que não seja agradável, ela pode ser minimizada ou, se ela não estiver muito aprofundada, ela pode efetivamente ser alterada, transformada para os aspectos positivos. Um outro detalhe, o meio tem também acaba nos influenciando, mas nós não somos frutos do meio. Né? Ele nos influencia sem sombra de dúvida, mas ele também, com a educação que recebemos, etc., toda essa bagagem que temos como espírito, nós temos possibilidade de não recebermos, obviamente, não sermos tal qual se acreditava, fruto do meio. Veja, então temos uma condição, praticamente numa reencarnação nova, de pura oportunidade. Nós já nos referimos em outras oportunidades também com uma obra do Espírito Augusto César, pela psicografia de Chico, cujo título da obra é Presença de Luz. Nós já nos referimos em outras palestras, mas vale a pena nós rememorarmos, porque Augusto César, falando a respeito de bagagem para a reencarnação atual,
ele vai nos dizer que de 0 a 100% nós trazemos em torno de 20 a 25% entre chamadas provas e expiações. Ou seja, aquilo que nós precisamos resolver na presente existência. Ora, se nós temos aí em torno de 75% a 80% de um espaço livre, vejamos que, voltando ao ponto dos aspectos desta existência, muitos momentos que nós criamos que faz com que nós estejamos infelizes não estão relacionados às condições ditas, né, popularmente karmáticas, ou seja, de vivências, experiências que não estiveram em acordo com aquilo que a 621 do Livro dos Espíritos nos fala sobre as questões das leis estarem em nossa consciência. É muito interessante porque todas as vezes, então, que nós nos afastamos da realidade que somos, nós vamos dar a oportunidade de estarmos na condição que chamamos de infeliz. Veja como, no fundo, somos todos frutos do nosso interesse, somos frutos das nossas realizações, merecimentos daquilo que produzimos. Por vezes nós damos uma certa terceirizadinha, né? Geralmente se terceiriza para algum familiar, cuja denominação pode ser marido, esposa, filho. Se não dá para dar uma terceirizada assim diretamente, nós às vezes até terceirizamos para fora, né? Com quem nós trabalhamos ou com alguém que nós nos relacionamos. Mas seja da maneira com que a informação venha, que o relacionamento aconteça, nós é que podemos ser o filtro daquilo que está chegando, como dissemos, e voltamos lá no ponto da questão da informação. É óbvio que nós precisamos ser informados, mas não podemos permitir que a informação, que é importante para a nossa segurança, para a nossa tranquilidade dentro do processo que estamos vivenciando no momento, que essa informação, né, venha a atuar de maneira a nos infelicitar, porque ela trará, em consequência, ela vai produzir uma baixa no nosso sistema imunológico e, obviamente, nos predispondo, não é essa a condição desse vírus. Nós temos ainda uma infinidade de outros, né, de vírus, bactérias, etc. Mas, por isso, cuidado. Por isso, o Espiritismo não é novidadeiro, é buscar Jesus. Né? O que nos disse Jesus a respeito? Vigiai e orai. Ou seja, vigiar os nossos pensamentos para que eles não atuem de maneira contrária aos nossos interesses ou aquilo que somos, em essência, criaturas felizes, cujo exercício depende de cada um de nós, conforme sabemos. Para que eles não atuem contrariamente, então, aos nossos interesses. Porque ao emitirmos esses pensamentos, lembrando que pensamento é energia é matéria, emitimos matéria mental, nós nos relacionamos, porque nós não somos seres desligados do universo, nós somos seres ligados mentalmente através dessas ondas eletromagnéticas que emitimos e recebemos com regularidade, que são os pensamentos. Uma vez que emitimos pensamentos depreciativos em relação a nós, ou de medo, ou qualquer coisa dessa natureza, que nos coloque numa posição questionável em relação àquilo que somos, nós vamos nos relacionar com essas mentes, com as mentes que sofrem do medo, então as mentes que estão doentias, sem estarem ainda enfermas em matéria de corpo, e isso nos predispõe a situações, sejam as mais diversas, a colocarmos para nós, nesta existência atual, dentro daqueles 80% ou 75%,
porque Augusto César vai finalizar a lição dele no livro Presença de Luz, repetindo o título, dizendo que os 75% ou 80% nós arrumamos por aqui mesmo, ou seja, nós damos margem, claro que isso não é genérico, não serve para todas as pessoas, absolutamente, mas nós podemos estar dando margem a momentos de infelicidade, por uma questão de posicionamento, postura, padrão mental, emissões de pensamentos que nos deixem nessa posição comprometida em relação a nós mesmos, contrário àquilo que somos, conforme, recordando a resposta da pergunta 621. As leis de Deus estão íncitas em nós. Então, começamos a analisar a reencarnação e o momento que vivenciamos como o mais importante e nos esforçarmos para que ele seja o mais feliz possível dentro das nossas possibilidades. Sem atrelarmos as condições de felicidade a coisas, situações, pessoas ou posicionamento na sociedade. Lembrando que reencarnação é, para todos nós, momento de oportunidade, de bênção divina, para que nós exercitemos relacionamento. Por isso que é só 20% e 25% que nós trazemos, como diz o Augusto César, como provas e expiações, para que nós possamos ampliar as questões do relacionamento. E nós vemos o quanto um relacionamento faz falta, não é verdade? O quanto esse relacionamento com a sociedade, a partir da sociedade primeira que nos recebe no planeta, que é a familiar, mas estendendo para parentes, amigos, etc., pessoas do nosso relacionamento, o quanto por vezes nos faz falta aqueles instantes, né, que nós podemos nos reunir com mais pessoas dentro do lar, etc., para vivermos esses momentos que são felizes pela simplicidade da condição em si, porque felicidade é algo muito simples, né, e que nós... por exemplo, por ser tão simples, e claro que ela não é constante. Se ela fosse constante, nós nem saberíamos como é que ela funcionaria no nosso nível evolutivo. Quando atingirmos planeta ou condição de espíritos felizes ou superiores, teremos isso como uma regularidade. Isso será a nossa existência. Mas nós já verificamos a dificuldade em sociedade, o quanto nós somos necessários para a sociedade, como ela é necessária para nós. Lembrando sempre em relação à primeira que nos recebe, que é a familiar. Tanto é que nós fomos buscar como imagem, e é muito significativo, um filme já antigo, é a foto de um filme do Tom Hanks, que aliás ele não recebeu só como premiação o Globo de Ouro. O ator recebeu por outros trabalhos, já recebeu 2 Oscars, mas nesse filme, esse filme só recebeu o Globo de Ouro, mas ele vai nos mostrar algo muito significativo. Se você tiver a oportunidade, se não viu uma vez, já também talvez tenha até já visto mais de 2, 3 vezes, porque ele traz uma mensagem significativa. Você deve lembrar desse filme, né? O Castaway, aqui nos Estados Unidos, traduzido para o português lá no Brasil, foi traduzido como náufrago. A necessidade do ser em se relacionar era tamanho que ele começa a se relacionar com uma bola. Pela necessidade que temos, como seres sociáveis que somos, de nos relacionar. Percebemos o valor da reencarnação? O valor dos exercícios que a relação promove, de paciência, de disciplina, de equilíbrio, né? De educação, ou seja, as oportunidades que nós temos de nos mostrar como espíritos, porque quando somos atuados no ponto que temos, de fato, os interesses principais, nós acabamos dando aquilo que somos. Por isso, o exercício com o Evangelho de Jesus. Por isso, a necessidade. Por quê? E valorizarmos cada conquista nossa. Valorizarmos cada conquista, sabendo que a felicidade não está no obter, como dissemos, né? Na posição que nos encontramos, nos objetos que possuímos, né?
Não é esta relação, nas pessoas que se relacionam conosco no sentido de nos atrelarmos, nos apegarmos, porque as pessoas podem mudar seus posicionamentos em relação a nós, né? Se nos amarrarmos em coisas materiais, por serem materiais, elas têm um prazo de duração, né? Por mais que durem, elas vão envelhecer ou elas vão se deteriorar, né? E posicionamentos também na sociedade, seja este ou aquele, nós também precisaremos um dia ser substituídos, até pela própria lógica da condição de que um dia deixaremos a existência planetária em relação a este corpo. Não iremos desaparecer, evidentemente, mas vamos deixar esse veículo que nos promove o relacionamento nesta dimensão. Então, óbvio que valorizando as coisas que nós alcançamos, que são os nossos objetivos, e sabendo que, como espíritos que somos, o progresso está íncito em nós. Nós vamos continuar buscando sempre a melhoria, porque estacionar já oferece a condição doentia do espírito. Nós sempre vamos buscar, mas o ponto em relação a nós não colocarmos, não estamos inseridos em momentos infelizes, é nós não nos apegarmos, nós não nos escravizarmos a, como dissemos, a posições, situações, pessoas, ou as conquistas que temos em matéria, no que diz respeito ao material. Mas valorizá-las, sim, porque são conquistas, e sentir-se feliz na condição de que, a cada momento, e melhorando, etc., sem transferir o momento atual, porque é o único que temos, para o futuro. Quando eu tiver, quando eu estiver fazendo, quando vamos gerundiando, é tudo lá para frente, e se perde a oportunidade da existência. Nós trouxemos um exemplo simples, porque temos um amigo que é fascinado, diz que é o brinquedo do adulto do homem. E para as meninas dizem que o brinquedo das meninas são sapatos, bolsas ou coisa da menina que cresceu. Mas do menino, via de regra, é o carro. Mas o fato é, quem é que vai nos trazer essas informações importantes sobre essas questões em nós mesmos, desse desenvolvimento pleno? A doutora Helen Fisher, que é uma antropóloga e bióloga, nascida em 1945, ou seja, exatamente no ano que se encerrou o segundo maior conflito no planeta, não é? A Segunda Guerra Mundial, ela já escreveu 6 livros a respeito do que ela classificou de amor romântico. Mas é interessante, não importa se classificou de amor romântico, quem ama, ama, mas é uma definição dada pela antropóloga e bióloga, importante para nós entendermos como funciona em nós mesmos essas condições de que, quando nós estamos nos relacionando com a realidade que somos, ou seja, a condição que estamos como espíritos, não é? Procurando vivenciar dentro das nossas possibilidades essas leis que estão em nossa consciência, a realidade surge. E o que está em nossa consciência, senão o amor pleno, da onde se derivam todos os demais aspectos positivos da criatura, na expressão da criatura. E ela vai fazer uma chamada importante sobre a questão do ciclo do amor no cérebro de cada um de nós. É tão interessante porque ela, nas suas pesquisas, nas suas análises e estudos, ela verificou que o circuito do amor no cérebro está ao lado do circuito da fome e da sede. Ou seja, é tão significativo para nós, seres humanos, que nós sentimos, se fizermos uma relação com o circuito da fome e da sede, nós sentimos fome de amor, nós precisamos nos relacionar externando o que temos de valor em nós, que é o amor, não é? Para exatamente nos complementarmos numa das suas posições que se derivam dele, que é a felicidade. Veja, quanto mais exercitamos as condições de amar o semelhante, dentro daquilo que nos é possível, no nosso nível evolutivo, e nós temos muita possibilidade
de exercitá-lo, como nós sabemos. Não é? Porque temos um nível de conhecimento, de capacitação, de condição no momento atual da nossa evolução, que é possível externá-lo sim. Tanto é que nós não encontramos uma criatura que não ame, por mais deficiente que ela seja nesse exercício, ela acaba tendo uma relação, nem que seja com um pet, nem que seja com um animal, aonde ela precisa fazer com que esta troca, esse ciclo aconteça nela mesma. Por isso, a condição de que nós somos frutos do amor, porque somos filhos e filhas de Deus, e é exatamente o que nos move, conforme traz a questão da antropóloga, né, aonde esse circuito tão importante no nosso cérebro está do lado de dois que nós, evidentemente, sabemos que precisamos para dar continuidade da nossa existência planetária. Por isso que a felicidade por si só é o exercício do que temos de melhor naquilo que temos em relação às leis de Deus íncitas em nós ou aquilo que somos como deuses que Jesus nos ensinou. Por isso, valorizarmos as conquistas sem sombra de dúvida. E como falávamos a respeito da questão da moça com os apetrechos ou dos rapazes com as condições, nós temos um amigo que ele disse que a grande felicidade era quando ele pudesse possuir coisas. E o budismo é incrível, porque o budismo diz que nós somos infelizes por conta do desejo. Não significa que não é buscar a melhoria. Não é desejar ser melhor, estar melhor. Não é isso. A situação é de que quando nós transferimos pura e simplesmente para situações, pessoas, coisas, ou seja lá o que for, e desejamos aquilo colocando sempre para o futuro, como dissemos há pouco. Então nós, aquilo que conquistamos até o momento, sem nenhum comodismo, não nos trará, nós não conseguiremos, não nos trará a felicidade que almejamos, porque nós não fazemos esta relação de valor com as pessoas que nos cercam, os momentos que vivenciamos, etc. Exatamente essa é a condição. Trouxemos assim para materializar esse exemplo, a condição de isto aqui, por incrível que pareça, muita gente, né, depende da faixa etária, nem sabe que isso existiu. Ou vê assim por fotos, ou pode encontrá-lo talvez no museu de automóvel, coisa do gênero. Mas isso já foi um veículo cobiçado durante certo período da história no planeta. E nós temos um amigo que, certa feita, disse que a felicidade seria alcançada quando ele tivesse o primeiro veículo, que não era 0 quilômetro. Interessante notar que não demorou muito tempo. Ele comprou um veículo dessa natureza que nós estamos podendo ver usado. Mas não demorou muito tempo, começou-se a relacionar-se com a condição de estar mais feliz, seria de adquirir um veículo 0 quilômetro. Da mesma marca, modelo e esse gênero aí de carro. Não demorou muito. E o mercado, passado algum tempo, o mercado demorou para evoluir muito mais lentamente no Brasil do que aqui nos Estados Unidos. Mas, passado algum tempo, os carros já tinham a condição de possuírem ar com ar-condicionado. E aí, a felicidade estava relacionada, veja, as condições enganosas de amarrar, não aproveitar aquilo que se tem nesse instante, claro, sempre com o interesse de melhorar-se, evidente, mas perdia-se a oportunidade de valorizar este momento para colocar no futuro, porque era no futuro que era melhor, porque com ar-condicionado é que ia ser dos deuses. Logo, o veículo, com o esforço dele, ele alcançou o veículo que tinha a possibilidade do equipamento. Mas depois de um certo tempo já existia também o câmbio automático. Bom, e assim a coisa foi. Passado alguns anos, ele teve a oportunidade, já está aqui nos Estados Unidos, já faz uns 25 anos de idade, e, claro,
o mercado funciona de forma diferente, não é? Automóvel aqui não é patrimônio, e ele foi tendo as possibilidades de leasing e tudo mais, e falando com ele outro dia, por incrível que possa parecer, ele virou e disse: felicidade vai estar quando eu alcançar esse tipo de veículo. Não há aí nenhuma crítica no interesse da melhoria, no interesse de colocarmos objetivos cada vez melhores. Estamos usando isso a título de exemplo apenas. Não há nenhum problema em relação a isso. Mas o ponto é, perde-se por vezes a oportunidade de se vivenciar, até porque, como dissemos, se o futuro é subjetivo, a nossa realidade é essa. Por isso que o momento mais importante, e aí eu vou falar na primeira pessoa do singular, ou seja, para mim, o momento mais importante, mais feliz, não foi antes de começar a palestra, nem será no momento em que ela terminar. É este o momento mais feliz, mais importante que nós temos, que o KSSF nos oferece essa oportunidade, apesar de não estarmos, né, pessoalmente juntos, mas ele nos oferece a oportunidade de nós refletirmos a respeito de nós mesmos, que refletimos sobre o Evangelho de Jesus, ensinamento de Jesus, refletimos sobre nós mesmos, né, que somos a expressão básica ainda do Evangelho, na condição de estarmos, né, crescendo, de estarmos evoluindo. Mas o momento mais feliz é esse que nós podemos desfrutar nesse instante dessa reunião literalmente abençoada, porque é o valor que temos e é aquilo que podemos conquistar. Por isso nós trouxemos, para dar continuidade, uma mensagem simples desse autor, que é Albino Teixeira, que nós só encontramos a data do desencarne dele. Ele foi um médium trabalhador da FEB, da Federação Espírita Brasileira, quando a Federação Espírita Brasileira ainda se encontrava no Rio de Janeiro. Ele desencarnou em 1923. E vários espíritos, ele inclusive, trouxeram mensagens nesse livro psicografado pelo Chico, que é Caminho Espírita. E é muito significativo, se você tem a possibilidade, olha a beleza, né, de poder ter à sua disposição, à nossa disposição, todas as obras da codificação, não somente os 5 livros, mas a revista espírita toda, etc., todas as obras de Francisco Cândido Xavier e de vários outros autores à nossa disposição em PDF gratuito na internet, que nós possamos baixar ou ler diretamente. E é simplesmente fantástico, porque todo esse material faz com que nós conheçamos a nós mesmos, né? Porque estudar o Espiritismo é estudar os Espíritos, estudar os Espíritos é estudar a nós mesmos. Ele faz com que nós possamos conhecermos-nos cada vez melhor e, nos conhecendo, obviamente, administrarmos melhor a nossa vida. Administrando melhor a nossa vida, nós acabamos, né, dando oportunidade de colocarmos o que somos em essência, ou seja, um dos aspectos da felicidade, na nossa vida de relacionamento para nós mesmos. Estarmos satisfeitos em nós mesmos. Óbvio, sempre com o interesse do progresso, da continuidade, para que porque a evolução faz sentido para todos nós nesse aspecto. E nós trouxemos, então, para as nossas reflexões, a mensagem do Albino Teixeira, cujo título é Créditos Espirituais. É tão interessante porque esse autor, ele nos coloca momentos, instantes que são muito simples para a nossa vida. São muito simples. E todos nós estamos capacitados para fazermos algo de bom, porque quando trabalhamos o bem, nós exercitamos esse potencial que nos é íncito, ou seja, que é do espírito, e com isso, trabalhando os potenciais positivos em nós, nós refletimos a realidade daquilo que somos. Ou seja, refletimos felicidade em nós e de nós para com o semelhante.
A mensagem, então, diz o seguinte: não deixes que o dia se ponha sem praticares pelo menos uma ação melhorando os próprios créditos no caminho espiritual. Veja que o Albino não exagerou. Uma só. Né? Não deixe que o dia, então, termine sem uma boa ação. Mas aí, por vezes, nós achamos que essa boa ação tem que ser algo fantástico. Né? Teria que ser algo de expressão gigantesca. E ele vai, então, fazer uma relação bastante longa. Algumas delas não nos tocam muito de perto, mas outras são tão significativas que não dá para dizer que nós não temos a condição da sua prática. Diz assim: vejamos algumas receitas e sugestões, e ele coloca como sugestão, né, ao alcance de todos. Doar um prato de alimento a quem sofre em penúria. É óbvio que nós temos determinadas estruturas e regulamentações aqui nos Estados Unidos, que nós não podemos sair dando alimento na rua. Tanto é que uma experiência feita muitos anos atrás, né, numa das casas espíritas, que foi levar alimento para os moradores que nós encontramos poucos, mas que estavam localizados nas ruas, acabou indo parar todo mundo num posto policial por uma situação de desconhecimento das regulamentações e das normas. Né? Então, mas nós temos como possibilidade de fazermos isso através de instituições, como as instituições espíritas, o KSSF, de auxiliarmos pessoas de forma a trabalharmos, atuando ou fazemos doações para o KSSF que direciona recursos para entidades que atendem pessoas que, por vezes, vivem numa penúria ou em condição da falta do necessário. E nós encontramos isso, principalmente nesses momentos que nós estamos passando no nosso planeta e no país que nós estamos vivendo. Né? Conforme as informações que nos chegam pelos periódicos, nós temos já uma população de 40 milhões de pessoas nos Estados Unidos desempregadas. Então, por mais que o governo tenha uma atuação, nós podemos fazer a diferença. Mas não é só nesse sentido, não. Em outros pontos mais simples para a nossa reflexão e para a nossa atuação. Ele diz assim: entregar uma peça de roupa aos que gemem de frio, improvisar o conforto de uma criança menos feliz, promover ainda que migalha de assistência a benefício dessa ou daquela mãe desditosa. Ele dá continuidade dizendo: oferecer um livro nobilitante. Olha que beleza, né? Porque livro é luz. Nós estávamos falando a respeito dessa condição de que está à nossa disposição, mas também assim que as atividades voltem com regularidade, o KSSF nos oferece uma biblioteca para que nós possamos adquirir obras para o nosso conhecimento, para nosso estudo e, ao mesmo tempo, colaborar com a casa e colaborar na sua difusão. Porque nós podemos, com um livro, né, não comprar só para nós, mas presentearmos, ou seja, livro é luz. Quando ele traga assuntos que enobreçam, que façam, que valorizem, que façam a pessoa crescer, nós podemos, evidentemente, presentear, não só nos presenteando, mas também transferindo a obra para outras pessoas, né, doando ou presenteando mesmo. Ele dá continuidade dizendo: escrever uma página de esperança e alegria aos amigos ausentes. Hoje nós não temos nem esse trabalho, né, de ter papel e caneta e coisas assim. Hoje nós temos um smartphone, nós podemos mandar uma mensagem perguntando como é que as pessoas se encontram, né, ou dizendo das nossas saudades, ou mandando palavras de estímulo, mesmo que sejam curtas, né, para que nós possamos estimular as pessoas, levarmos aquilo que temos de melhor para o semelhante através de um recurso simples de ser utilizado e que hoje nós temos mais desses aparelhos no mundo do que pessoas, para se ter uma ideia. Considerando toda a população global de 7 bilhões e meio de pessoas, nós temos mais smartphone no mundo do que pessoas. Então, é significativo porque é possível
chegar nas pessoas que se encontram em qualquer outro lugar do planeta que seja do nosso relacionamento, e podemos então mandar uma palavra de carinho, de estímulo, ou perguntar como a pessoa está, né? Interessada em como a pessoa está. Caridade não é um aspecto de estarmos posicionados em determinado local. Sem sombra de dúvida que estarmos posicionados nos estimula ao exercício, mas ele precisa ter continuidade. E o exercício da caridade é exercício de felicidade na vida, porque movimenta os potenciais divinos como que nós temos, conforme já falamos inúmeras vezes. Ele dá continuidade, conter a irritação, sem comentários, evitar a palavra inconveniente. E aí ele vai um pouco mais fundo, de se escutar com paciência e bondade a conversação inoportuna, inadequada, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, por vezes tocados de boa intenção. É simplesmente fantástico. Tem uma passagem do Chico, que talvez nós já tenhamos contado em outra palestra, pedimos então a sua paciência, mas era comum na Fazenda Modelo, quando ele trabalhava, em Pedro Leopoldo, na hora do almoço, o pessoal, depois do almoço, se reunir para ou jogar dominó ou começar a contar piadas entre eles, né, entre os funcionários. Não tem problema nenhum piada, desde que seja inteligente, que não denigra pessoas e instituições. Mas só que as piadas que eram contadas, né, as anedotas eram todas ou picantes ou anedotas que estavam nessa condição de depreciação. E todas as pessoas riam e o Chico ficava calado. E aí, uma coisa desagradável, até de bom tom, às vezes é até achar graça de uma piada que não tenha, evidentemente, graça. Mas o fato é que as pessoas, os contadores, acabavam questionando. Você ué, Chico, você não gostou da piada? Não entendeu? Disse, não, aí ele vinha com aquele jeitinho dele, não, aqui... E arrumava lá umas desculpas que acabavam sendo, no final das contas, esfarrapadas. E numa das oportunidades que ele voltou a casa, depois do expediente, o Emmanuel, seu mentor espiritual, apareceu para ele. Ele via mentor espiritual como nós temos a possibilidade de nos ver através do vídeo. Vocês de mim, mas infelizmente nós não podemos vê-los. Aí o Emmanuel disse para ele, Chico, é óbvio que nós não devemos ser os elementos que repassem as anedotas que sejam depreciativas de pessoas, de instituições. Não é? É a mesma coisa que maledicência, conhecida vulgarmente como fofoca. Né? Nós podemos ser o túmulo delas, né? E não precisamos repassá-las, até porque elas surgem por opinião de uma pessoa. A opinião de uma pessoa como a nossa, ela tem valor de uma opinião, mas não reflete seguramente a verdade. Então, o posicionamento, nós podemos ser então um túmulo. É óbvio que nós não precisamos repassar o anedotário chulo, né, depreciativo, para frente, mas por caridade, ache graça. É simplesmente fantástico. Por caridade, ache graça. Até porque, quando nós fazemos isso, as vibrações contrárias das pessoas que se sentiram por vezes contrariadas, depreciadas, não nos atingem. Porque nós não vamos repassar, mas nós estamos ouvindo, e é o que diz o Albino Teixeira, escutar com paciência, repetindo a frase, e bondade. A conversação inoportuna, no equilíbrio de quem ouve, sem elogiar a invigilância e sem condenar a inabilidade dos que falam, tocados de boa intenção. Ele dá continuidade. Prestar serviço desinteressado aos enfermos, dentro das possibilidades. Assegurar 2 minutos de conversa consoladora aos doentes. O smartphone também promove essa possibilidade, se estivermos impossibilitados da visita. Cultivar o espírito de sacrifício em favor dos outros, seja em casa ou na rua.
plantar uma árvore proveitosa. Olha, o Albino diz que não é para fazer tudo isso ao mesmo tempo, senão nós vamos ficar estressados, e o estresse é uma doença silenciosa que leva a gente para o túmulo antes da hora, né? Se associado ao mau humor, então aí nós antecipamos, né, com honra e com louvor esta ida muito mais rápida. Então não é para fazer tudo ao mesmo tempo, é uma coisa só por dia, uma coisinha só. Aí ele dá continuidade, olha, a lista é enorme, ele diz: acrescentar a alegria dos que fazem o bem, dividir a alegria daqueles que se sentem felizes em estar fazendo o bem, auxiliar de algum modo aos que procuram auxiliar. Nós não demos a relação aí do KSSF, auxiliar de algum modo aqueles que procuram auxiliar. Então, veja, nós podemos ser veículos e, além disso, ainda por cima, estimular as pessoas que já estão estimuladas a trabalhar em favor do semelhante. Encaminhar parcelas de recursos amoedados, conquanto ligeiras, a irmãos em necessidades ou a instituições que façam esse trabalho, né, através das nossas doações. Articular algumas frases calmantes em hora de crise. Usar a palavra na construção do melhor a fazer. Essa é ótima. Remover espontaneamente um perigo na via pública. Qualquer coisa, às vezes uma pedra, né? Às vezes um pedaço de um galho que pode ser roliço e alguém escorregar. Mas não passa ninguém ali, não tem problema. A gente pode, se nós estivermos passando, nós podemos fazer isso. Nós podemos providenciar para o outro que pode estar em risco sem que nós tenhamos, né, qualquer ideia a respeito do problema. E veja, é uma das ações. Aí ele fecha dizendo o seguinte: na base de uma boa ação por dia, terás o crédito de 365 boas ações por ano. Se aumentares a contagem, se fizer, de repente, 1,5, né? Durante a semana, em vez de 7, passar para 8, 9 ou 10, imagina, né? Assim, sem exagero, ele diz assim: se aumentares a contagem, em tempo breve, somente o banco divino conseguirá relacionar a extensão de teus bens imperecíveis e o valor dos teus investimentos no erário da vida eterna. Termina ele dizendo: faça o bem e seja feliz. Esse é o convite do nosso Albino para uma ação benéfica por dia, que reflete exatamente a atitude positiva da criatura, que não é em favor do outro, começa em favor dela mesma, pelos exercícios promovidos em nós do bem que está como potencial divino e, de uma maneira ou de outra, já vem se diferenciando na questão da evolução que estamos conquistando. Façamos o bem e sejamos felizes. Façamos o bem e tenhamos paz. Falando em paz, muita paz a todos, que Jesus possa nos envolver a todos em bênçãos, não só de paz, mas de proteção, de equilíbrio e, acima de tudo, boa vontade em nos melhorar a cada dia. Paz a todos.